Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo no meu canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí também, compartilhe o link, deixa aí o seu comentário, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a capacidade de atribuir valor à sua própria imagem. Dentro deste assunto, tenho 3 perguntinhas básicas para você. A primeira pergunta é: qual é a imagem que você tem passado para o mundo? A segunda, como você gostaria de ser visto? E a terceira é essa: qual o valor da sua marca? No mundo dos negócios, né, na arte da venda, vocês sabem que todo vendedor tem um produto, obviamente, para alcançar ou para atrair cliente ou para atender a necessidade do outro. Todos nós somos vendedores, você queira ou não. Por exemplo, quando eu falo de vender, né, eu também falo de atender a necessidade do cliente, nós vendemos alguma coisa, vendemos sonhos, projetos, ideias, nós queremos que alguém compre aquilo que nós estamos sugerindo. Mas o primeiro produto a ser vendido, seja profissionalmente ou seja na íntegra, como dei esse exemplo básico, é a própria pessoa. Nós somos o primeiro produto a ser vendido, isto é, a ser aceito pelo outro. Por isso que eu fiz essas 3 perguntas. Qual é a imagem que você tem passado para o mundo? O próprio Cristo fez isso, né, na literatura bíblica. Pode ver, Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, tá certo? Então isso é importante, a forma que as pessoas lhe vê é importante, que vai definir a segunda, que é como você gostaria de ser visto, e por fim, qual o valor da sua marca, né? Enquanto nós falamos disso, de embalagem, por exemplo, né? Você tem aquele velho ditado, que a primeira impressão é a que fica. Todos nós sabemos que há duas formas, né, de sermos observados, ok? Que é a questão visual, que aí você vai ser enxergado, visto, e depois o conceito, que vai se formando ao decorrer do tempo. Então, não podemos julgar o livro pela capa, né? Tem pessoas que olham o livro e falam: eu não gostei desse livro porque a capa dele não é bonita, não é assim? Tem pessoas que compram um material pela capa, aí depois você tem o segundo processo, o título, e aí você tem o terceiro, que é o conteúdo, que vai fazer permanecer, né, aquele livro no nível de aceitação do cliente ou não, mas começou tudo pela capa, depois o título, o tema, aí sim o conteúdo. Assim é o vendedor, certo? Antes do conteúdo, ele é a capa. Então, por isso que fica esse tema, a capacidade de atribuir valor à sua própria imagem, lembrando que nós somos o primeiro produto a ser vendido. Tá joia? E quando falamos sobre isso também devemos lembrar que esse produto ele é visto através de quê? Da imagem. Isto é, como nos vestimos. Como nos vestimos é importante, certo? Como falamos é importante. E como nos comportamos também é importante. Agora, uma outra observação é com as redes sociais. Às vezes você quer passar uma imagem ética, profissional, mas quando abre sua rede social, o que é encontrado lá? Como que você se comporta? Você entendeu que a rede social fala, a sua rede é sua, então fala de você? Tudo isso deve ser observado e muito bem orientado. Mas continuando o nosso assunto, eu quero também abordar a respeito de valores importantíssimos na constituição da marca de qualquer pessoa. Vamos falar de valores tangíveis. Lembra que eu falei que a primeira imagem é o que fica? Mas a imagem, a capa, é apenas o primeiro passo e ela que deve ser aceita. No meu curso de oratória sacra, que nós falamos aos pregadores, certo? Como preparar um sermão, eu sempre digo o seguinte, que antes de querer que o auditório aceite tua mensagem, você tem que entender que o auditório tem que aceitar você. Ok? Então, como você chega, como você assenta, como você se apresenta, isso tem uma garantia muito grande de ser aceito, ou também pode ter um prejuízo muito grande de não ser aceito a sua mensagem. Na arte da venda, na arte da vida, também é assim. Por isso que nós sempre temos um
preconceito de algumas situações ou de alguma pessoa, e às vezes como ela se apresenta. Então, cuide da sua imagem, cuide do comportamento, cuide como fala o cliente, inclusive, isso é muito importante. Mas sobre o tema de hoje, vou falar sobre uma imagem tangíveis, aquelas que são desenvolvidas ao decorrer da caminhada, que vai muito além da imagem estética, mas também do caráter, da ética, da índole. Então, quero abordar pelo menos 4 pontos interessantes na constituição da nossa marca, ou por que não dizer, da nossa imagem, para que observemos como o mundo olha para nós. Primeira questão, primeira qualidade na constituição da nossa marca é a honestidade. Querida, a honestidade ela é a base de tudo. A honestidade no negócio, a honestidade com um colega, a honestidade na empresa, certo? A honestidade é a base de tudo. Alguém diz que se o malandro soubesse as vantagens de ser honesto, ele seria honesto só por malandragem, né? Então isso é muito interessante. O segundo elemento que eu quero estar abordando é sobre responsabilidade. Quando falamos de responsabilidade, falamos de empenho, dedicação, zelo e pontualidade. Essas virtudes também têm que ser e devem ser desenvolvidas. No Brasil, uma pessoa pontual é uma coisa totalmente surpresa, né? Porque como que pode, né? As pessoas não têm muito compromisso, muitas vezes com hora, com empenho, com dedicações, né? Infelizmente, no Brasil acaba sendo um pouquinho fora do contexto para algumas pessoas, obviamente, ok? E otimismo. Otimismo também é outro elemento importante na constituição da marca pessoal, tá certo? Então, grave isso, otimismo. Seja uma pessoa para frente, certo? Chega de pessimismo, negativismo, de fracasso, de derrota, levanta a cabeça. Ah, está tudo ruim, mas vai melhorar, tá certo? Por isso que você trabalha, por isso que você levanta cedo, por isso que você busca, você exerce a sua fé, porque você crê que vai melhorar, tá certo? E também nós temos a capacidade de relacionar bem com outras pessoas, chamado o relacionamento interpessoal. Tem um curso, uma palestra, um livro, na verdade, a respeito deste assunto, relacionamento interpessoal. O que vem dizer isso? É viver em paz e também viver com uns diferentes, ou com quem pensa diferente, com quem tem pontos, né, de vista diferente do seu em algumas áreas, ok? Áreas que eu chamo, algumas até abstratas, tá certo? Então, a gente tem que ter a capacidade de vivermos juntos, ser promotores da paz. Se não quer promover a paz, não promova a guerra. Hoje, dentro do corporativo, dentro das empresas, eles procuram essa virtude, pessoas que têm capacidade de trabalhar juntos, de contribuir, né, focar em uma visão dentro daquela empresa, dentro daquela instituição, tá certo? Então, são virtudes que vai constituindo, que vai dando estruturação no seu marketing, né? No seu marketing pessoal. Por isso que ficou esse título, a capacidade de atribuir valor à sua própria imagem. Se você tem dificuldade nessa constituição, ainda o seu valor está baixo. Não importa o tanto que você fale, que você vale, mas o que vai falar mais alto é quando alguém abrir o livro e ver o conteúdo, não é a capa que vai definir o valor do livro, tá certo? Então vem comigo aí, uma marca não é construída, né? Uma marca não é construída da noite para o dia. A nossa marca ela é esculpida durante a caminhada da nossa vida. Que fica com essa palavra, que Deus abençoe você e a sua casa. E lembre, temos juntos muitos para conquistar. E qual é o valor da sua marca?